Vinde, Espírito Santo, iluminai nossa mente e abri o nosso coração para acolher o Santo Evangelho. Naquele tempo, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que os teus discípulos não observam a tradição dos antigos, pois não lavam as mãos quando comem o pão? Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai e compreendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso é que torna o homem impuro. Então, os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus: sabes que os fariseus ficaram escandalizados ao ouvir as tuas palavras? Jesus respondeu: toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os. São cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois cairão no buraco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste Evangelho de Mateus, Jesus entra em um forte confronto com os fariseus e mestres da lei que vieram de Jerusalém. Eles se aproximam do Mestre não para aprender, mas para fiscalizar e acusar os discípulos por não lavarem as mãos de forma ritual antes de comer, quebrando a tradição dos antigos. A resposta de Jesus desmascara a religiosidade de fachada e aponta para onde realmente reside a verdadeira pureza da nossa vida. Os fariseus eram peritos em cumprir regras externas, rituais de limpeza e normas visíveis, mas a sua vida interior estava cheia de julgamento, orgulho e falta de compaixão. Eles se preocupavam obsessivamente com a sujeira das mãos, mas ignoravam a sujeira do próprio coração. Quantas vezes a gente corre o risco de cair na mesma armadilha na nossa rotina? É fácil nos preocuparmos em parecer pessoas direitas, frequentar rituais ou manter uma imagem impecável para a sociedade, enquanto alimentamos no nosso interior pensamentos de inveja, ressentimento e dureza de coração. Deus não se deixa enganar por ritos externos se a nossa alma estiver distante dele. Ao chamar a multidão para perto, Jesus declara uma verdade libertadora e exigente. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca. Isso é que torna o homem impuro. O que entra pela boca é apenas alimento físico, mas o que sai da boca vem do fundo do coração. As palavras que pronunciamos na nossa casa, no ambiente de trabalho ou nas redes sociais revelam quem realmente somos por dentro. A fofoca, a crítica destrutiva, as palavras de desânimo, a impaciência e as ofensas cotidianas são o verdadeiro veneno que contamina as nossas relações e a nossa espiritualidade. Cuidar da fé é, antes de tudo, vigiar a língua e purificar a fonte dos nossos pensamentos. Quando os discípulos alertam que os fariseus ficaram escandalizados com as suas palavras, Jesus responde com firmeza: deixai-os, são cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois cairão no buraco. Essa fala é um alerta urgente para as nossas escolhas cotidianas. A quem temos permitido que guie a nossa mente e os nossos valores. Se nos deixamos influenciar por pessoas cheias de orgulho, por opiniões superficiais do mundo ou por quem vive de aparências sem amor, acabaremos caindo no mesmo buraco da amargura e do vazio. Precisamos escolher como guia aquele que é a luz do mundo, Jesus. Abra a sua alma diante do Senhor e fale com Ele a partir da sua verdade, sem máscaras. Jesus, meu mestre, hoje a tua palavra examina o fundo do meu coração. Quantas vezes eu me preocupei com rituais externos, com aparências e com o que os outros pensavam de mim, enquanto descuidei da pureza da minha alma. Perdoa-me pelas vezes em que julguei o próximo com dureza e me achei melhor do que os outros. Olha para a minha boca, Senhor, e purifica as minhas palavras. Perdoa-me pelas fofocas, pelas reclamações, pelas palavras duras ditas dentro da minha casa e pelo julgamento apressado sobre a vida alheia.
Limpa a fonte dos meus pensamentos. Não permitas que eu seja guiado pelo orgulho ou pela cegueira do mundo. Dá-me um coração limpo, transparente e dócil à tua graça, para que da minha boca só saiam bênçãos, paz e verdade. Amém. A palavra agora permanece em você. Não é preciso gastar energias tentando se justificar diante de Deus, nem tentar parecer perfeito para estar na presença dele. Depois de rezar, o seu coração pode simplesmente se aquietar e ficar exposto diante do Senhor exatamente do jeito que se encontra neste momento, com as suas inconsistências, com as suas falhas de linguagem e com a sua necessidade sincera de conversão interna. Jesus está diante de você. Ele não te avalia pelo seu desempenho exterior, nem se impressiona com atitudes de fachada. O seu olhar sobre a sua alma é de uma clareza amorosa, capaz de enxergar tudo o que há de mais secreto em você, sem rejeitar a sua fraqueza. Permaneça junto dele. Deixe que a presença mansa de Cristo desfaça a necessidade de julgar os outros ou de manter aparências para o mundo. Diante dele, você não precisa fingir nada. A sua misericórdia limpa o seu interior e renova a intenção dos seus pensamentos. Deixe que essa calmaria encontre espaço no seu interior, sem pressa, sem o esforço de precisar provar santidade agora. Apenas estando diante dele. No silêncio, a palavra desce. No silêncio, o seu coração aprende outro caminho. Menos julgamento alheio, mais cuidado com a própria alma. Menos palavras vazias, mais repouso na verdade que purifica o seu interior. Permita que o nome de Jesus permaneça como descanso no centro do seu ser. Não como uma teoria distante, mas como a presença viva que guarda os seus lábios e ilumina o seu coração com a verdadeira pureza. Que o Senhor Jesus, que purifica os nossos corações e nos ensina a verdadeira fé, abençoe a sua jornada hoje. Que o Espírito Santo guarde a sua língua de todas as palavras de discórdia e abençoe os seus pensamentos com paz e caridade. Que a graça de Deus reine na sua casa, promovendo o respeito, o perdão e a união entre os seus familiares. Que a paz de Deus guarde o seu coração e a sua casa hoje e sempre. Amém.